pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, que conta muitas novidades para vocês. Bem, não deixem de curtir, né? Se inscrever nas nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook, TikTok também a gente está por lá, tá no Spotify também para você ouvir a gente quando estiver passeando, né, indo pro trabalho e claro, na rede SDP TV, sua rede de streaming de televisão, todas as terças-feiras às 11 horas horário de Brasília. Hoje temos um tema aqui voltado para habilidades, né? E estamos com uma pessoa aqui muito especial, uma pessoa muito querida, Gislene Ataíde. Gislene, seja bem-vinda no podcast Taço Conta, com esse tema maravilhoso que ela trouxe, gente. Habilidades que transformam o mundo do trabalho. Uma conversa sobre soft skills. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, né? O que é, como que isso pode transformar, né, as pessoas, né? E o ambiente onde elas estão inseridas. Vamos conhecer um pouquinho da Gislene. Gislene, ela é consultora de empresas, especialista em comunicação para líderes e times de alta performance. Já passei por ela, gente, sei que ela é, ó, fera. Ela é capixaba, é apaixonada por comunicação e relacionamento. Construiu uma trajetória diversificada que abrange desde pequenas empresas até multinacionais, tem uma carreira sólida há mais de 15 anos em empresas de diversos setores e focou principalmente as áreas de relacionamento com o cliente, vendas e recursos humanos. Nos últimos 10 anos, ela mudou um pouquinho o caminho, está trilhando um caminho empresarial e ficou aí especialista e mentora para líderes e equipes de alta performance. Ela é psicodramatista, é assim mesmo que fala? Isso. E profissional certificada em coaching e análise comportamental. Também tem uma abordagem para desenvolvimento humano e organizacional. Ou seja, essa mulher é um escândalo. Trouxe aqui para ela falar com a gente. Tinha tempo que eu já queria trazer ela aqui. Eu vinha falando com a Dani. Não sei se vocês lembram da Dani. A Dani já teve que ir várias vezes. Ó, vou te dar o desafio. A Dani falou que o podcast dela bomba, que ela tem que voltar. Dani é sucesso. Ela é sucesso, né? A palavra é sucesso. Ela chega, faz o primeiro, fala, eu quero voltar. Então, eu vou te dar um desafio para você ter mais visualização que a Dani, hein? Vamos que vamos. Vamos lá. Gislene, conta um pouquinho pra gente. Vamos falar um pouquinho sobre essas habilidades interpessoais, né? E essa influência delas aí nesse ambiente de trabalho, nesse nosso ambiente de vida. Conta um pouquinho aí pra gente. Carla, eu amo falar sobre isso. Como disse aí, né? Eu sou uma apaixonada por desenvolvimento humano, por autoconhecimento. E acredito que antes ainda da gente falar em trabalho, a gente precisa falar de nós enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano. Foi só assim que eu fui entendendo, a partir de mim, para depois levar para o outro, né? Essa mudança, né? Esse questionamento, primeiro interno, para depois o olhar para dentro. Essa introspecção, exato, essa palavra. Para depois buscar fora, né? Então, quando eu me olho enquanto pessoa, né, que me comunico, que me relaciono melhor comigo a cada dia, automaticamente eu consigo, tá, com o passar do tempo, olhar para o outro com diferença, né, com um olhar mais amoroso, mais empático, e que acolha essas pessoas que estão à nossa volta. Então, não resolve a gente, na correria do dia a dia, vamos lá, vamos bater meta, vamos fazer, vamos acontecer, se você não está aqui, ó, presente, nesse momento, nesse estúdio, nesse encontro. Tem que ter energia, né? E sinergia. E sinergia. Energia e sinergia. Porque a energia é sua aí, né? A sua energia pessoal, ela vem, ela acontece, ela move e ela inspira quem está à sua frente. Mas ela precisa primeiro vir aqui, né? Com você. E essa sinergia, como você trouxe, eu adorei essa ligação das palavras, ela vai conectando você com quem está à sua volta. Então, eu percebi que eu avancei, eu cresci enquanto profissional quando eu fiz esse movimento interno, e é sempre o primeiro passo que eu faço em compartilhar com os times, com os líderes, para ele se olhar primeiro. Para ele olhar para ele, para a comunicação dele, para o que ele quer. Se enxergar, né? Se enxergar, porque às vezes a pessoa está ali... Eu costumo dizer sair da caixa. Sair da caixa e se olhar de fora. Se olha, porque assim, às vezes você está ali, eu preciso fazer isso, é disso que eu gosto. Mas é o que você quer, de fato? É o que aquele chamado interno é uma análise difícil, você sabe, né, pessoal? É uma análise difícil. É difícil. Mas é importante a gente se preocupar com isso hoje. Por quê? Porque a nossa tendência, a gente vive numa cultura que a maioria de nós
fomos educados, pelo menos, vamos falar aí o pessoal, né? 35 mais. Da minha faixa etária. Vamos botar 35 mais? 35 mais. Adorei esse, 35 mais. 35 mais. Aperta mais um mais. A gente foi educado para quê? Para atender a expectativa do outro, do mercado, né? Desde criança. Quem tem a oportunidade de ter irmão, qual é o seu primeiro concorrente? É o seu irmão. Você tem que competir ali com o seu irmão a atenção dos seus cuidadores. Seja vovô, vovó, papai, mamãe, o que for. Aí você está ali concorrendo com alguém. Daqui a pouco você vai para a escola. Na escola, a metodologia de avaliação é o quê? Quem tirou a melhor nota, né? Você vai tirar 10. A gente lidava com o medo e com a disputa. Com a disputa o tempo todo. Você lembra na escola? Eu sempre tinha aquele que falava assim, você tirou quanto? Aí eu falava, 7. Eu tirei 10. Aí saía perguntando para todo mundo. Então, e as escolas criavam também situações criou. Com quem tinha maior nota, né? Quem tinha maior premiar, nota. Né? A competição faz isso. A rainha da primavera. Quem é o menino mais bonito da sala? Qual é a menina mais... Então, a gente já foi criado nesse ambiente, né, de alta competitividade. Isso é ruim? Não. Mas chegou um momento, agora nós chegamos a um ponto que, além de estar tóxico, isso impacta diretamente no nosso olhar colaborativo, no nosso espírito colaborativo. E hoje é o que as empresas mais pedem. Né? A nossa equipe precisa estar mais engajada, né? Produtiva. Mas como que ela vai ser produtiva? Como que ela vai engajar se ela não colabora entre si? Né? Outro fator, para eu colaborar, eu preciso participar. Na realidade, eu acho que a colaboração, ela assim, considerando nós, seres humanos, né? Em todos os ambientes que a gente convive, e a empresa é a maioria deles, porque a gente está dentro da empresa a maior parte do nosso dia. O dia são 24 horas, gente. 8 você dorme. Quer dizer, para quem dorme 8 é privilegiado. Eu não consigo, mas 8 você dorme. 8 você trabalha. Aí você tem o translado do seu emprego para casa. Então, se você parar para pensar mesmo, a gente convive com a nossa família acordado, né? Vou falar de convivência onde você está acordado, porque dormindo não resolve, né? Em torno de 4 horas. Gente, 5. Uma contadora, adorei esse cálculo. Adorei. Mas é verdade, por quê? Sentido. Porque você fica 8 horas no trabalho e você tem o translado, então são 10 horas fora. Sim. 8 dormindo, 18. Então, minha filha, você tem aí 4, 5 horas para você conviver com a sua família, porque você vai tomar banho, essa coisa toda. Então, você não convive com a família muito, primeiro ponto. Fora o celular que rouba a gente também, Isso, né? aí a gente... Isso, e o celular. Aí, hoje em dia, as pessoas são... A gente reclama muito, né, que os filhos ficam nos quartos, aquela coisa toda. E aí... Minha filha tá trabalhando comigo, né? A Luana, né? Que a gente ligou trabalhando comigo. E aí, antes, a gente achava que eles ficavam no quarto por causa da televisão que tinha no quarto. Aí nós tiramos a TV dos quartos. Ela continua no quarto. Aí você vai pensar, é o celular? Às vezes também não. Às vezes pode ser porque ela tá no... Eles querem ficar mais reclusos ali. Eles querem socializar, mas querem o momento deles. A gente não era permitido ter o nosso momento. Então, a gente tem que saber entender. E lidar com habilidades, que é o primeiro tópico que você falou de interpessoal, a gente tem que saber compreender como o outro é. Então, tudo bem se a pessoa quer ficar no canto dela, né? Tudo bem se ela não quer, às vezes, socializar. Deixa ela. É o jeito dela. Desde que ela respeite o outro, saiba inserir o outro. Porque muitas pessoas que são mais afastadas conseguem inserir melhor de quem está dentro, no meio de todo mundo. Porque elas respeitam mais. Às vezes, a pessoa que é despojada, tipo assim, a gente é meio invasivo. E a outra não, ela é mais distante. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E eu queria te fazer uma pergunta. Essa influência dentro do ambiente, né, de trabalho, dentro do ambiente social, dessas habilidades que a gente teria que ter interpessoal, elas são muito fortes, né, muito presentes. Elas são presentes e necessárias. Uma coisa que eu costumo muito falar nos treinamentos que eu ministro é que o gestor, né, o RH, a empresa de maneira geral, quando ela vai recrutar, né, e selecionar, ela está interessada ali em ver a experiência da pessoa, o currículo dela, não é? Formação. A formação. E na entrevista ela vai conduzindo para esse lugar as perguntas. Só que na vivência da pessoa,
é que ela vê a necessidade de entender que não é só isso que faz o profissional. É a convivência dele com os colegas, é a comunicação, é aí que veio a necessidade de se falar de soft skills. Por quê? Porque a gente não avalia, não traz para jogo aqui numa entrevista o quanto que é importante uma pessoa ser, por exemplo, flexível, né? Ela ter uma boa comunicação, ela ser empática, ela ser criativa. E quem lida com o cliente é pior ainda, né, Gislene? Quem lida com o cliente, pior ainda. Por quê? Porque ela vai exigir dela tudo isso daí, aquela rapidez, aquela agilidade até em situações de improviso. Como é que eu vou resolver problemas? E ambiente corporativo é isso o dia todo, o tempo todo, como que eu vou resolver problema se eu não desenvolvo o meu potencial criativo? Se eu não sei lidar com o novo? E até a habilidade de você saber convencer a pessoa a esperar, por exemplo. Como que você tem essa habilidade de conduzir as coisas para esperar 1 minuto, 2 horas, às vezes meio expediente, para ter aquele retorno. Então, essas habilidades, elas precisam ser realmente, elas são necessárias. Hoje em dia, o meio corporativo ele é muito exigente, porque ele é disputado, concorrido, né? E depois da pandemia, eu acho que nós vamos falar isso daqui a 10 anos, piorou muito. No sentido de que ninguém tem tempo para nada. Porque não é a Carla, a Gislene, é porque todo mundo é assim. As pessoas perderam o pouco de paciência que elas tinham para esperar alguma coisa, elas eliminaram isso. Não tem mais tempo, porque durante aqueles 2 anos, que foi 20 e 21, né? Vamos pegar aí de março de 20 até setembro de 21, mais ou menos, a gente atendia todo mundo a qualquer hora. Por quê? Porque a gente se adaptou a uma realidade de reclusão compulsória por uma situação de saúde, né? E aí a gente viu-se obrigada ao quê? Pô, eu preciso da informação a qualquer momento, porque as pessoas estão afastadas, a gente não consegue se encontrar, não consegue se reunir, a gente não consegue socializar, né? Então, a gente teve essa situação que culminou para mim, né? Humildemente aí, eu acompanho muitas pessoas, vejo muita gente, vivo em muitos meios, culminou nesse apressar de tudo, né? E aí todos nós ficamos assim, eu falo nós porque eu também me enquadro. Nós ficamos assim, você vai providenciar alguma coisa, a gente não lê nenhum contrato, o que diz, assim, eu tenho quanto tempo para te responder um negócio? Gislene, você tem 24 horas. Aí tá no meu contrato, todo mundo sempre respeitou. Agora a pessoa pede negócio às 16 e quer às 17, sendo que eu saio às 16. Então, assim, é aquela necessidade da urgência. E a gente precisa de habilidade para lidar com isso. E de habilidade para fazer com que as pessoas retomem a posição normal, né? Porque a gente precisa ter uma sanidade mental para poder lidar com o dia a dia do trabalho em situações excepcionais, ok, mas em situações normais também. A gente não pode tudo ser uma excepcionalidade. E isso ficou muito hoje. Eu queria te perguntar, você já falou que o soft skills é importante exatamente pela questão dos ambientes, da inclusão. Mas também não é complexo? Como que a gente vai abordar isso nas pessoas, né? Como que as pessoas, o que é o soft skills para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo? Falar, né? O que é isso para as pessoas entenderem quando a gente fala de soft skills, o que a gente está querendo dizer? Pois é, a gente falando em inglês, inglesando as coisas, né? Jargões. Jargões. Aí é só trazer, então, assim, para facilitar o processo. Habilidades, né? O que a gente precisa desenvolver socialmente para se relacionar a nível comportamental. É isso daí que seria a soft skills, né? Enquanto tem a hard skills, que é mais aquela parte teórica, né? Técnica, que é a formação que eu tive, os cursos técnico que eu fiz e tal. Tem as soft skills que as pessoas, por exemplo, na hora de fazer o currículo não coloca, mas é o que mais importa, ou pelo menos o que hoje mais se precisa desenvolver além dessa parte técnica. E aí, a gente não pode só acreditar que eu estou me desenvolvendo isso profissionalmente, e aí eu viro essa chave a partir do momento que eu saio pelaquela porta e me torno uma pessoa totalmente inflexível, dura, difícil lá fora. Apesar de que é difícil, essa coisa é uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos de gestão de conflitos. Não existe pessoa difícil. Ou todo mundo é difícil, ou não existe pessoa difícil.
Porque, veja bem, como é que eu vou falar que eu vou fazer um curso para lidar com pessoas difíceis? Eu estou sugerindo que eu sou uma pessoa fácil, né? É, E o é que, verdade. será que eu sou uma pessoa fácil? Ou eu sou uma pessoa difícil e vejo isso um problema. Sabe? E Então, quero me dizer, ó, eu vou te ensinar como é que você faz para lidar comigo, entendeu? seria mais ou menos essa linha aí de pensamento. Então, vindo para o imediatismo, que foi o que você trouxe, né? Um soft skills que é muito importante a gente trabalhar é de repertório tecnológico. As pessoas, elas vão até onde cabe a ela, o que interessa a ela ali. Eu quero usar o meu Instagram, né? Ser uma audiência aqui no TikTok, e tô aqui, meu WhatsApp, pronto, e acabou. A empresa, o que tiver ali, eu vou e faço dentro do que me é pedido. Só que, se eu não me coloco, tá? A nível de comunicação mesmo, dentro do que a atualidade hoje pede, eu também estou ultrapassada. Você quer ver um exemplo? Ó, um imediatismo. Ó, eu preciso saber disso aqui agora. Mandei para a Carla no WhatsApp. Carla não respondeu. O imediatismo da Gislene vai lá e pega o telefone e telefona para a Carla. E a Carla está aqui agora, no podcast. Ela não pode atender. A Carla respondeu no WhatsApp porque a Carla é louca, respondeu, estou gravando. Mas digamos que você não fez isso. Não, sim, que verdade. isso acontece. Acontece muito. Né? Então, porque a pessoa não se aguenta, ela manda mensagem no WhatsApp, manda o áudio, depois ela ainda o liga. Imediatismo. Aí você vai falar assim, mas Gislene, você não pode esperar? Você me ligou, eu esqueci de tirar meu telefone do Vibracabo e tocou lá no estúdio, digamos, tá? Ah, mas eu precisava para aquela hora, porque eu tinha que resolver. Aí, ou seja, eu estou anulando uma ferramenta que é o WhatsApp que eu mandei para você. Eu não dou a importância devida para ele, acredito que é no telefone. E para falar com você, naquele momento eu acabei te atrapalhando. Então, o que a gente precisa entender nisso daí? Sabe? O que eu falo com as pessoas? O espaço do outro. A única coisa que mata, gente, é saúde. O resto tudo pode esperar um pouquinho. Isso! Só tem uma coisa que vai te matar se você não resolver, é saúde. O resto tudo pode esperar um pouquinho. E isso faz parte daquilo que você acabou de falar, do pouco do tempo que eu tenho. Quais são as minhas prioridades? Então, essa correria louca aí que a gente fica, nossa, eu tô a 1000. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, sabe o que é? É mudar essas palavras na hora de responder. Eu já me vi várias vezes quando alguém me pergunta assim, e aí, Gislene, como é que tá? Correria. Nossa, eu tô a 1000. Eu tô aqui numa loucura. Tá muito agitado. As pessoas estão tão acostumadas com isso quando a pessoa fala assim, Carla, como é que você tá tranquilo? Jura? Falou, gente, tá tranquilo. Dentro da minha rotina está tudo normal. Nada fora do normal. Porque as pessoas também, elas supervalorizam demais as coisas. Elas acham que isso melhor. Eu acho que, sabe o que eu acho que é? Elas se sentem melhor quando elas supervalorizam. Isso, essa ideia de produtividade é o quê? O quanto eu já realizei, o quanto eu já entreguei. E isso tudo já caiu por terra, Carla. E Gislene, vamos falar um pouquinho que você comentou aqui. Desenvolvimento da inteligência emocional, né? Anexo a isso, essa capacidade de conexão e empatia que você colocou para os líderes, né? Como é que isso hoje está dentro do seu ambiente empresarial que você está tratando, dessas suas lideranças que você está treinando, que você já treinou durante muitos anos aí, os últimos 10 anos? Como que está isso hoje? Os tipos de líderes? Qual a influência que você está vendo das habilidades desses líderes com as equipes, né? Da própria capacidade que eles têm de se reinventar, porque eu acho que para ser líder é uma coisa que os antigos falavam, né? Os grandes estudiosos falavam, né? O líder, ele tem que ser uma pessoa mutante nata, né? Porque ele lida com pessoas diferentes o tempo inteiro e elas podem ser trocadas, né? Então, você tem que estar sempre ali mudando, mostrando para as pessoas a importância, né, de estarem ali inseridas naquele processo, mas você também tem que mudar o seu comportamento para lidar com isso. Como que você está enxergando hoje isso nesse ambiente empresarial que você está lidando? Eu vou pegar o exemplo que você falou dos jovens lá, né? Que está lá no quarto e mesmo que ele não tenha televisão nem telefone na mão, mas ele está lá, introspectivo. Esse seria aí, se eu quisesse trazer um exemplo de um contato com o primeiro pilar da inteligência emocional,
que é trabalhando você com você, o autoconhecimento. Primeiro pilar. Só que a gente não pode parar só ali. Eu ficar comigo mesma. Eu também preciso entender que aquilo que eu estou sentindo, o que eu preciso, o que eu gosto, como é que eu lido com isso? É o segundo pilar. Então, não resolve só eu saber assim, ó, eu não gosto quando tira essa taça daqui e coloca aqui. Por que que você não gosta? Como é que eu faço para lidar com isso? Né? Então, segundo pilar. E o terceiro seria a gente já olhar para o outro. Né? E aí entra essa questão da empatia, do que o outro sente, né? Como ele está se comportando, a minha visão para o outro. E aí, nas empresas, o que eu percebo? Aquele líder que é especialista, que sabe muito, que tem um head skills foda, maravilhoso, que o empresário fica, eu não posso perder, porque ele sabe tudo, ele tem a empresa na mão dele, ele... Mas é dificílimo relacional, né? E tem aquele que se relaciona muito bem. Tem aquele outro que o pessoal chama de cafezinho, famoso cafezinho, que sempre tá tomando, se relacionando, que todo mundo gosta e tal, mas que também não é tão profundo no conhecimento técnico, né? Então, o que eu digo? A gente precisa buscar um equilíbrio, tá? Tanto no aprofundamento do que é necessário, tecnicamente falando, e também trabalhar o relacional. E aí, essa pessoa que ela é especialista, ela está com a musculatura emocional tão rígida ali, tão travada, que ela usa como credencial... Isso que ela tá falando é verdade, tá? A musculatura. Ela usa essa credencial do tipo assim, eu sei, eu tenho esse tempo de casa, eu tenho essa experiência, e bate no peito, mas não reconhece o quanto ela precisa trabalhar a musculatura emocional também. Vamos fazer, tipo assim, um beach tênis, né, gente? Vamos fazer uma academia, né? Bora dar treinar. Uma caminhada na praia. Bora treinar pra relaxar, né? Treinar. Sei lá, né? Outras coisas também, que não sejam esporte. Vamos relaxar os músculos, né? É real. Não, eu tô falando de verdade, porque acontece. Eu conheço muitas pessoas que são muito boas tecnicamente. E realmente se acham por isso. E tem que se achar mesmo, que você é foda, que você seja foda mesmo. Mas não conseguem entender que precisa de mais. Uhum. Eu acho que eu tenho 50 anos, né? Eu falo assim agora, a gente tem que ter maturidade para ver o momento que a gente precisa das coisas, né? Quando a gente tem 20, a gente tem todo o gás do mundo, a gente aguenta ver. Gente, eu saía da faculdade, saía do rock, ia pra faculdade, 7 horas da manhã, pra assistir a primeira aula, chegava às 6, tomava banho e ia, tava linda e plena na frente do professor. 20 anos, amor. 30 anos já não é mais a mesma coisa, 40 nem se diga. Menos 50 ainda. menos ainda. Então, o que a gente tem que entender? Que corpo e alma se relacionam, né? E que nem todo mundo consegue... Falei do rock para um exemplo, né? Das baladinhas aí. Nem todo mundo consegue ter o mesmo rendimento fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, eu tenho que entender que o meu momento, para algumas coisas, é diferente do seu. Que a sua energia é diferente. Eu tenho que respeitar isso. E para quem tem muita energia, isso é mais difícil. Eu sei, baseando por mim. Por quê? Porque você é elétrico, é rápido. Eu me considero uma pessoa que se adapta aos ambientes. Porque eu já fiz... avaliações psicológicas com a Yasmin, não sei se você conhece, que é da área também, e fiz avaliação de pessoa, e eu tenho ela guardada até hoje. Eu fiz quando eu abri a empresa, que eu separei de Paulo, deve ter 20 anos atrás, entendeu? E ela falava assim, Carla, desde lá, 20 anos atrás, quer dizer, isso sempre foi importante. Você precisa aprender que nem todo mundo é igual a você. Então, senão você não vai obter o que você quer da pessoa. Então, você tem que respeitar. E é isso pra gente, que é muito... dominante, isso, que é muito enérgico, é difícil. É uma adaptabilidade complicada. Uhum. É uma habilidade difícil pra caramba de você exercer, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem outras formas de fazer isso. Pô, você pode se relacionar com as pessoas numa confraternização, ser permissivo em algumas situações, fechar os olhos para algumas coisas que não vão fazer diferença na sua vida, mesmo que te incomode, e isso também é difícil. Então, para você não sofrer com aquilo que você está se adaptando, a Gislene é da área, mas vou falar como quem não é, né? E não sei se você vai concordar ou não.
Aí eu vou botar, como diz o Bruno, não vou te colocar na saia justa. Mas é difícil e a gente também sofre. Porque a gente passa por cima daquilo que a gente acha que é correto. Então, a gente precisa de desestressar com isso. Então, desencarnar. Então, qual é o jeito de você fazer isso? Tem 1000 formas. Você pode ouvir uma música, passear, tomar sua cerveja, você vir quando chegar em casa. O meu é cozinhar. Então, estressada, bora pra cozinha. Então, bora pra cozinha. Então, é isso. Então, você tem que também, porque senão você também tem um treco, né? Então, ó, eu tive paralisia facial com 25 anos de idade. 25, ou seja, metade da vida que eu tenho hoje. Então, assim, eu vivi 25 anos depois sem isso. Mas por quê? Porque você fica muito, sabe, aquela coisa que você falou, muito rígido, muito preso. Então, você precisa realmente, né? Não consigo fazer isso sozinho. Cara, busca uma terapia, busca ajuda, né? Porque todo mundo pode ter as habilidades necessárias. O que a gente precisa é descobri-las. Sim. Então, eu queria saber o que você acha disso. Se permitir. Porque é difícil pra gente também. Que é mais, como você disse, Dominante. dominante. Você concorda? Também é difícil, não é fácil. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para esses dois papéis, né? Quem é que tem essa personalidade mais dominante e quem não tem. Porque é muito difícil para ambos. O dominante, ele tem uma tendência a ser mais ágil, ele quer tudo naquele tempo ali, né? A hora, e se a pessoa não tiver na energia dele, no time dele, já acha que a pessoa é lerda, não é? E ao mesmo tempo, ele precisa abrir esse olhar, trabalhar, desenvolver essa paciência, né? Essa empatia pelo tempo do outro, que nem sempre é do jeito dele. E eu concordo com o que você falou. É, sim, necessário sair dessa caixinha, buscar recursos, movimentar o corpo, usar as artes, né, a favor, os seus talentos, desenvolva, né, explore seus talentos. Terapia, meu Deus, o quanto é importante. Às vezes as pessoas, Carla, gostam de falar, vamos tomar uma e substituir isso como se fosse um lugar de terapia. Assistir um vídeo na internet. Amigos são ótimos, mas não são especialistas, não tá? Não são, gente. São bons ouvintes. Especialistas, não. E tem amigo psicólogo que fala, amiga, sou sua amiga, não sou sua terapeuta. Tá? Então, às vezes a pessoa tá ali achando que ela indo beber, indo conversar com um amigo, indo assistir vídeo na internet, ela tá fazendo o exercício de casa dela no aspecto de terapia, e não tá. Ela precisa de ter isso daí, independente de estar passando por uma fase difícil, um luto ou não. Então, é importante fazer isso daí, até para eu não ficar jogando esse lixo aqui no outro, né? Nas pessoas que estão à minha volta. E todo mundo tem problema, né, Gislaine? Todo mundo tem problema. A gente tem que saber que a gente, quando está dentro de uma empresa, você tem sua vida pessoal. Sim. Você tem sua família, você tem problemas. Então, cada pessoa lida com o problema de forma diferente. Né? Isso. Então, esse às vezes, o fato de a gente ser... Não é ser frio. Às vezes as pessoas olham para os outros e falam assim, aquela pessoa é fria porque tá com a pessoa no hospital e tá vindo trabalhar. Parece que não tem ninguém, não. Você não sabe o que ela tá passando por dentro. Talvez o ir trabalhar e tá fazendo com que ela deixe um pouco, esqueça um pouco para sofrer menos. Exato. Mas o sofrimento dela é o mesmo. Né? Então, você não pode... O julgamento também, o pré-julgamento, ele é muito complicado nas relações hoje. Ele atrapalha um pouco as relações, né? E isso é muito difícil. Inclusive, tá? Ainda nisso que você perguntou, o gestor, por exemplo, né? O líder de equipe, e não só ele, como uma pessoa de maneira geral, quando ele fica focado nas experiências dele, no ponto de vista dele, e não considera essa diversidade, você falou, as pessoas são diferentes. Ele fica apegado, por exemplo, ao como é que funcionava quando ele era funcionário. Porque na minha época era assim, assim, assim. Naquela época, aí vem aquele saudosismo. Era tão bom daquela forma. Hoje em dia, as pessoas, o sistema, a tecnologia, aí a gente se lamenta, né? Vamos colocar aqui, que é um lugar que eu escuto muito as pessoas falar, até de música as pessoas falam assim, porque as do meu tempo. Então, existe esse apego. Os tempos mudam. Isso, os tempos mudam e eu preciso me adaptar. Não adianta eu ficar apegada, porque hoje é o agora.
E não vai mudar. A pessoa não vai, a que está na sua frente, se Foi o que eu adequar falei. aos seus moldes. Você pode até mudar a atitude, mas você é você, meu Você é filho. Você se você. moldou. Eu vou até falar, eu estava aqui procurando aqui, pensando, transformando para o lado contábil aqui, na palestra que eu dei, que eu estava comentando. Mandar um beijo pro meu amigo Samir do Rio de Janeiro. Eu dei uma palestra lá no Rio. E aí eu transformei isso em ativos e passivos. Porque contador, né, gente? Tem que transformar tudo em contabilidade. Então eu fiz assim, né? Quais são os ativos que você pode ter dentro de uma empresa? Então os seus ativos, né? São os seus bens e direitos, contabilmente falando. E os seus passivos, suas obrigações. Então quais seriam nossos ativos? Sua imagem, suas habilidades. Quando eu fiz a palestra, eu até falei. O seu escaneamento, como que você se enxerga, né? E os seus passivos, eu falava na palestra, quer ver? Vou colocar aqui, seus passivos. E eu ainda citei, na época, 10 soft skills que seriam importantes para o contador. Vou falar para o contador, tá, gente? Que eu acho importante. Que seria orientação digital, que a gente é muito resistente, aqueles que você falou, Esse né? repertório tecnológico, né? Aí que você comentou. Aham. Pensamento crítico Sim. para o contador, né? Eu estou falando o que eu acho importante para o profissional contábil. Inteligência emocional, que você também comentou. Criatividade, que você falou também, esse poder que a gente tem que ter de criar e de mudar. Resolver problema, né? Aham. Ser colaborativo. Ser flexível, que você também comentou. Olha como é que casa aqui. Ter habilidade de liderança, que você também falou. Gerenciamento do tempo, né? Curiosidade, que é a que eu mais gosto delas, porque eu acho que quando a gente é curioso, a gente acaba sendo criativo, porque a gente busca e a gente procura. Curiosidade e aprendizagem contínua e alfabetização de dados, que é você saber lidar com multitarefas, né? Transitamos quase tudo isso aí, hein? Então, você falou de bastante coisa. E aí, quando falei de passivo, eu disse que a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra hoje, e ela é muito disputada, que é uma coisa que você falou. Às vezes uma empresa tira funcionário de outra empresa para ela, tipo assim, meio pessoa fala, roubaram meu funcionário. Assim, é o popular, né? Na realidade, eu costumo dizer que a gente perdeu, na realidade, né? Porque alguma coisa está faltando. Ou a pessoa realmente quer ir por uma coisa, porque ela quer, né? Um ambiente novo. Então, eu disse que os passivos da gente é o nosso ambiente hoje todo de utilização de tecnologia. Por que isso é um passivo? Porque a nossa idade, nossa geração. A nossa geração, ela não nasceu nesse meio. Sim. Então, é um passivo pra gente. Já para jovens, é o ativo super. Porque ele tem habilidade. Então, numa disputa de mercado, esse jovem, vamos dizer, ele tem essa habilidade que uma pessoa da nossa idade não 35 tem. mais, vamos no colocar. 35 mais não tem, entendeu? Então, assim, pra você ter uma ideia, eu tenho pessoas que trabalham lá, né, funcionários de empresas, que se eu mando o WhatsApp, ele não responde. Mas se eu ligar, ele vai me responder. Então, eu consegui entender que aquela pessoa, eu como empresária, falando para a pessoa que está trabalhando comigo, olha, nem todo mundo é igual a você, porque eu tenho pessoas que trabalham comigo que são super rápidas, entendeu? Mas não tem paciência de ligar. Eu falo, liga. Porque às vezes se você ligar, ele vai te atender. Então, quem está do outro lado é uma habilidade isso. É uma habilidade. Você tem que saber enxergar qual é o perfil de pessoa que você está lidando, entendeu? Para você ser criativo e conseguir chegar ao seu objetivo. É o meu pensamento. Então, assim, essa construção dessa relação, ela é muito importante. Eu queria também que você, como especialista, me dissesse, para essa construção acontecer, utilizando tanto as soft skills, hard skills, o que você acha importante nesse ambiente profissional tão diverso que a gente tem hoje, tão difícil? Porque não é fácil esse ambiente hoje. Quem diz que é fácil é mentira, não é fácil. Quando a gente fala, isso aí que você falou, a gente está falando de comunicação e relacionamento, né? E quando eu quero me tornar uma pessoa que se comunica bem, não necessariamente eu vou usar o que é o meu canal, a minha melhor forma, mas também entender a forma que o outro vai receber aquilo ali. Eu preciso entender esse interlocutor. Seria a pergunta, se fosse eu, tipo assim? Né? Aí é aquela situação. Se você vai falar assim, Gislene, olha só, você vai dar uma palestra, tá? E você vai pedir tudo, vai colocar as suas regras de como é que você quer
que funcione o local, o ambiente. Eu vou pedir, o espaço, né, o auditório, o microfone, a iluminação, eu vou colocar a forma com que para mim é confortável, mas também vou estar atenta à minha audiência. Quem vai assistir presencialmente? Ela vai estar assistindo através de uma tela, né? Ela vai estar usando fone. Tudo isso a gente precisa se preocupar, não é? É a mesma coisa. Porque o seu rendimento muda dependendo de como... Muda. Então, não é só, eu prefiro presencial. Eu escuto muito isso. Eu prefiro olho no olho. Tá, você prefere olho no olho. Mas aquela pessoa lá, ela tem essa mesma preferência? Ela tem tempo hábil ali? Ela tem condições naquele momento de te responder na mesma situação que você? Então, isso tudo que a gente precisa entender nesse mundo corrido nosso, já que está se falando disso, ágil, né? Dentro desse repertório tecnológico, a gente precisa respeitar isso. Essa situação hoje pede isso. Agora, essa pessoa com quem eu vou falar, então eu preciso me preocupar com a minha maneira de me comunicar e qual é a melhor maneira para mim, mas também o daquela pessoa, ou daquele grupo, ou daquela equipe. Qual é a melhor maneira de eu trazer, por exemplo, essa orientação para a minha equipe? Eu preciso reunir todo mundo aqui e, mais uma vez, a equipe falar, lá vem aquela conversa, aquele blá, 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 que nunca dá em nada. Será que essa é a ferramenta correta? Isso também é uma outra questão que sai muito dentro de empresa. Quando eu estou treinando o time, não resolve nada esse tipo de reunião, esse tipo de pesquisa. Ninguém faz nada com isso. Então, você está pegando uma ótima ferramenta de comunicação que você poderia estar usando para desenvolver a sua equipe e você está anulando essa ferramenta. Por quê? Porque você não dá a ela a importância devida. Gente, ela falou uma coisa muito importante, porque muitas vezes, quando a gente faz pesquisa, lá no escritório eu fiz ano passado, e, por exemplo, olhei, li, a Karina me manda, eu faço a leitura, faço pesquisa de cliente e fiz a pesquisa com os parceiros e com o pessoal interno. Se eu analisar empresarialmente, se eu fosse analisar friamente, a dos clientes seria mais importante, mas o interno é o que reflete na dos clientes. Então, eu li primeiro a dos parceiros e do pessoal, e depois a dos clientes para ver se elas estavam concatenadas. Porque você concorda comigo que elas têm que estar? Eu não posso ter uma pergunta e uma resposta aqui de alguém que está se relacionando com esse cara aqui que sejam diferentes. Tem alguma coisa errada. Uhum. Então, tem que fazer analisar isso melhor. Como eu fiquei ausente da empresa há 4 anos, por causa do mandato do CRC, e ausente mesmo, acho que a Karina ficava 3 meses sem me ver na empresa. Aqueles bastidores, sem ver mesmo, sem ver, olhar pra mim, assim, entendeu? Então, foi algo difícil. Por quê? Porque eu me expus naquele momento. Mas até pra isso você tem que ter coragem, né? Então, eu vou fazer a pesquisa no pior momento. Qual é o pior momento? Quando eu estou retornando presencialmente pra empresa, com relação mais presencial, e, claro, eu vou ouvir tudo da ausência dos 3 anos. Uhum. Sem dúvida nenhuma. Com muita coragem, né? Ué, mas tem que ser, porque sabe aquele negócio assim? É no momento de dor que surgem as oportunidades. Então, aquilo para mim era uma oportunidade de entender para que lado eu iria. Isso foi ano passado, eu já entrei esse ano fazendo planejamento, fiz reunião com a equipe, estou fazendo reunião com todos os clientes. Estou falando, Carla, né? Por quê? Porque você tem que parar, planejar, gente, né? Porque habilidade também para isso você tem que ter, né? Que chama organização. Tem pessoas extremamente desorganizadas. Então, as pessoas às vezes falam assim, Gislene, eu não tenho tempo para fazer nada. Não, você não tem tempo porque você não se planejou. Então, você tem que planejar, se organizar, definir prioridades e estruturar as suas ações dentro do seu dia, para que essas ações reflitam em algo positivo que você quer, porque ninguém quer fazer alguma coisa para girar negativamente. E em todos os setores, ir com calma. Então, todo início de ano eu faço planejamento, né, do pessoal, profissional, tá na minha agendinha, pessoal, profissional, saúde, não sei o quê, e aí vou tentando e me esforçando para cumprir o planejamento comigo mesma. E depois com a empresa, e depois com família, assim sucessivamente. Então, isso também está ligado à habilidade, porque eu preciso ter habilidade para planejar e executar. Uhum. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente acaba com ela se a gente não executa aquilo que está escrito na pesquisa. Nem tudo que você vai receber na pesquisa é verdadeiro, porque pesquisa envolve fatores emocionais.
né? Então, a pessoa, quando responde, ela responde na emoção. É agora que eu vou falar tudo que eu penso. Mas quando tem que botar nome. É agora que eu vou falar tudo que eu peço. Pá, 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 e vai. Mas sem pensar o comportamento dela para gerar aquilo também. Sem pensar a atitude dela naquele momento. Então, vou fazer 2 ponderações. Na saída da presidência, eu também fiz uma pesquisa. Para saber tudo o que os colaboradores queriam. E comparei com a pesquisa que eles responderam por um órgão externo, que foi o Conselho Federal de Contabilidade. Só para vocês entenderem o que ela quis dizer. Vou dar esse outro exemplo. E aí, chamei o próximo presidente, botei ele na sala com todos os colaboradores e fiz uma comparação das pesquisas. Botei pergunta. Vamos supor, diz assim, o ambiente do seu trabalho tem todas as ferramentas tecnológicas que você precisa? Aí, X% disse não, X% disse sim. O ambiente que você trabalha tem toda a estrutura do ambiente para você, te fornece treinamentos. E fui colocando. E aí, pedi, além da pesquisa, pedi sugestões. Porque se você é crítico, você tem que ter ideia para mudar. Porque quem não está satisfeito é porque quer algo diferente. Se não é criticar por criticar. Uhum. Não é isso? E aí, botei a pesquisa uma do lado da outra. E falei, e botei o que era. E falei assim, vocês não conhecem a empresa onde vocês trabalham. Isso aqui tem, isso aqui tem, isso aqui já foi feito em tal data, isso aqui tem, isso aqui tem. Isso aqui não pode, porque é proibido legalmente. Isso aqui... Então, assim, você também tem que ter essa habilidade de saber como retornar. E aquilo que era necessário, o que eu fiz? Para o presidente atual, presidente, precisamos comprar isso, isso e isso. Porque eu acho que é importante, porque as pessoas vão se sentir melhor. Em vez de fazer um treinamento, que a gente fez um treinamento fora, vamos fazer 2. E aí a gente pontuei o que tinha que mudar, o que tinha que adquirir. Sensacional. Entendeu? Porque aquilo que... E mais, fiz questão de apresentar para todos os colaboradores o que eles não conheciam a empresa que eles trabalhavam. Trazer clareza. Isso, porque já tinha coisa lá e que eles estavam pedindo que já existe. Uhum. E aí, olha a coincidência. A maioria das pessoas que pediram coisas que já existiam estavam de home office. E aí... porque foi uma mudança muito grande nos 4 anos. Sim. E as pessoas que estão de home office, querendo ou não, dizendo, eu amo home office, não participam do ambiente. Então, se eu estou de home office e você está trabalhando, se faltar luz, você sabe o que está acontecendo. Uhum. Você sofre sem o ar-condicionado, você sofre com o computador ali. Quem está em casa, não. Quem está em casa está tranquilo. Desconhece, né? A faltou rotina energia, diária vai lá e vê televisão. Quem está na empresa desce, vai fazer outra coisa, ajuda o outro, mexe no arquivo. Então, você desconecta um pouco da sua realidade de ambiente. Certo. Tá? Então, o que eu quis dizer para eles? As pesquisas realmente elas têm que ser feitas para terem atitude, senão você não faz. É melhor não fazer, porque você queima uma ferramenta maravilhosa de comunicação. O Brasil é um dos países que mais faz pesquisa, gente. Você pega um avião, tem pesquisa. Você faz seu check-in, recebe a pesquisa. Você vai na loja, recebe a pesquisa. O Uber te faz pesquisa. Então, assim, a gente é o país que mais faz pesquisa. Por quê? Porque a gente quer saber o que a gente pode fazer para melhorar. Mas precisa usar da forma correta. Pois é, mas aí é que tá. Às vezes a pessoa quer ouvir elogio, né? Ela quer ouvir então, não o faz que é pesquisa. bom. Ela quer ouvir o lado bom da coisa. Então, mas, voltando para aquela parte lá atrás que eu comentei sobre a colaboração, para poder a gente colaborar um com o outro, a gente também precisa ter um espírito participativo. Vamos lá. Quando você era criança, tá? A gente também não pode pegar uma regra, mas a gente, quando criança, vamos botar os 30 mais aí. Aí vamos fazer 30 mais menos agora. 30 menos para trás. Os 30 mais. Era assim, ó, filha, o que você quer comer? Filho, ruim, hein? O que você quer comer? O que você gosta? A mamãe hoje vai fazer a comida, né? Onde você quer passear? Então, desde criança, a gente era o quê? O que o adulto, né? O que o cuidador tem ali. Lá na escola, você também... a gente é conduzido a viver... E criado no medo. Um sistema, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Medo, tudo isso daí. Então, a gente vai seguindo ali... Padrão. Né? Tudo dentro da caixinha. E aí, quando chega a idade adolescente, de 18 anos, sei lá, 20, 21... Agora você precisa escolher o que você vai fazer. Aí a pessoa fica perdida. Meu Deus, eu vou escolher o quê, né? E eu ainda estou lá atrás, tá? E ainda tem outras escolhas que você precisa fazer. Quando a gente fala, por exemplo, sem querer polemizar, mas sobre política, né? Na hora de votar,
a pessoa não é educada, né? Desde criança, você a Entender esse partir processo, dos né? 16 ou 18 anos, você vai votar, você vai ser um cidadão, você participa, tá? Então, a gente nunca tem, pelo menos eu vou falar Não pela é. nossa geração, até que hoje em dia as crianças, né, os Tem jovens hoje na estão escola eles tendo têm. mais participação. Agora, a gente não veio dessa Não. realidade de participação. Então, o que que isso impacta, Carla? Na hora de fazer uma pesquisa, na hora de se colocar, na hora de colocar limite, na hora de falar para o chefe, olha, eu não gostei, eu não dou conta dessa atividade. Silenciamento. Eu acato aqui, aí eu me torno aquele perfil pior possível de lidar, que é aquela pessoa que se esquiva. Ela pega ali, Vaselina. fica quieta, ela faz assim, não coloca as limitações que ela tem ali naquele momento. Mas ela não cresce nem a empresa, né? Mas aí você, Carla, você me entregou acreditando que eu ia te entregar. É verdade, E concordo. Então, o que a gente precisa fazer dentro dessa realidade aí, de fazer pesquisas e tal? Criar uma ambiência, tá? Uma cultura de participação. A sua opinião é importante. Passa a responder tudo que te é perguntado. Eu preciso ouvir. E a partir do momento que eu ouvi o que você tem a dizer, eu valido também a sua opinião. Eu acho que rápidas reuniões podem ser bem legais, isso rápidas. aí, entendeu? E aí você fazer uma validar. reunião, tipo assim, tô falando rápidas reuniões, assim, de 20 minutos. Objetivas. Objetiva. Gente, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre tal coisa, entendeu? Eu acho que ela pode ser mais interativa, de repente, porque é rápida, e de repente você pode ter mais resultado. Até quando você vai delegar. Se você vai delegar algo, é algo que para você é importante. Olha, eu pensei isso. Você acha que é possível isso aqui? Tá dentro do prazo? Às vezes a gente peca na forma de falar, né? Pois Tipo, deixa de falar alguma coisa que pode ser, de repente, um gatilho pra pessoa ver que ela tem condições de fazer. E aí, quando eu já determino ali de forma muito determinista mesmo, né? Eu fecho possibilidade de comunicação. Eu não abro, eu não facilito o processo. Então, a pessoa fala, ou é isso ou é isso. Então, eu vou segurar minha onda aqui porque não tem espaço. Né? Então, não adianta eu trabalhar com pesquisas e com reunião se eu também não abro, se eu não facilito a comunicação, a participação das pessoas para essa pesquisa vir um pouco mais aí, né, verdadeira. Eu até vi aqui que você colocou, eu li ali os soft skills e depois vi aqui que você colocou uma soft skills bem interessante, que é resiliência, flexibilidade, a gente falou e autoconhecimento. Né? Eu achei bem interessante quando você colocou resiliência e o autoconhecimento que a gente já comentou aqui, porque a gente está falando de confiança, né? De atenção a detalhe, né? Então, a gente também se enxerga. Por que muitos empresários são contra esses trabalhos? Né? Eu vou falar do lado que eu lido com empresários, né? Porque eles acham que as pessoas vão levar aquilo no oba-oba e eles acham que as pessoas não vão se importar com isso. E vou ser bem sincera e franca, pode ser que no meio daquelas 30, 20, 10, realmente algumas não vão se importar. Mas se 10% vê importância, esses 10 pode propagar para os outros 90. Você não faz algo só por empresa, você faz por pessoa. Eu costumo dizer que empresário tem que entender a importância dele. Ele lida com pessoas. Ele tem vidas que dependem dele, né? Famílias porque ultrapassa a porta, né? Que dependem dele. Então, da porta para fora, você tem uma tratativa, da porta para dentro, eu sempre falo isso, você tem outra. Não vai mudar de comportamento, você vai mudar de atitude, né? Porque você não muda de personalidade, mas você muda de atitude. Eu não posso, como você comentou, tratar uma pessoa que trabalha comigo num boteco, tratá-la da mesma forma dentro da empresa. Porque são ambientes totalmente diferentes. A roupa que você vai pra praia não é mesmo que você vai pro casamento. É o que você falou, é saber se adaptar às coisas, né? Então, você tem que ter bom senso, porque senão você perde o respeito. Então, eu evito ao máximo ir em confraternizações de clientes, por exemplo. Mas isso foi porque o meu pai eu trabalhei com ele sempre falou isso pra mim, não, vou me evitar para manter o distanciamento. Com o passar do tempo, eu entendi que eu posso ir se eu quiser, mantendo o mesmo distanciamento. Depende do meu comportamento. Então, a gente precisa entender que os ambientes, né, que a gente está inserido, e você fala isso muito bem aqui,
eles são aprendizados contínuos. Eu preciso ter essa habilidade, né? De aprender continuamente. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de quais habilidades você acha mais importante. No seu conceito, assim, se você tivesse que citar 5 imprescindíveis para uma pessoa trabalhar dentro desse ambiente empresarial, para ela poder se entrosar, para ela se sentir inserida. Me fala assim, 5 habilidades que você acha importantes para que nós, funcionários, por exemplo, consigamos nos relacionar bem dentro da empresa. Tá. Eu vou falar de maneira abrangente, mas é claro que levando em consideração que a gente precisa ter um equilíbrio, né? Perfeito. É aquela coisa do cafezinho lá. Já tem a parte relacional toda trabalhada e o que é mais dominante precisando, né? Perfeito. Então, a gente buscar equilibrar isso que você falou, de planejamento e organização. Opa! É muito importante isso daí. Até porque se eu quero trabalhar a gestão do tempo que está ali, né? Foi colocado, eu preciso de fazer gestão das prioridades. E para eu ter noção, clareza das minhas prioridades, eu preciso fazer o quê? Planilhar. Colocar aqui, olhar para isso. Ah, mas está aqui na minha cabeça. Eu falo a mesma coisa. O papelzinho nunca é demais. O celular, né? Mesmo que seja aí, ó, no computador. Mas você tá ali vendo. É diferente. Perfeito. É diferente. Até na hora que você vai pagar a conta, eu tô com tanta dívida. Tá, mas coloca ali. Às vezes, quando você olha, não tá do tamanho todo que tá aqui na sua cabeça. Então, organização e planejamento vai te ajudar a ter uma orientação, né, uma clareza das suas prioridades. E aí você se torna, né, um gestor melhor do seu tempo. Né? A comunicação de uma maneira ampla, tá, Carla? É você olhar o verbal, que é o que eu tenho falado, quais as palavras eu tenho usado. Porque as palavras que eu uso muito tá falando de como é que tá a minha mentalidade aqui, o que eu acredito, sabe? Então, presta atenção mais no que você fala, no seu tom de voz, esteja atento, presente a isso, ao que você apresenta até na sua imagem, na imagética. Isso tudo aqui fala sobre você, isso imprime para o outro o seu astral, né? Como é que você tá hoje, o que você tem com a sua energia pessoal. Então, a comunicação, dessa maneira ampla de se ver aí, né? E também atento a se relacionar, porque se eu me relaciono bem, eu preciso cuidar da minha comunicação. O terceiro, o potencial criativo. A criatividade, as pessoas pensam, muita gente pensa que criativo é artista. É coisa de cantor, é coisa de ator, é o palhaço, isso é criatividade. Não. Hoje a criatividade ela é necessária em todos os ambientes, né? E ela pode transitar, sim, inclusive nos ambientes organizacionais que são considerados os mais frios, né? Hoje, os corporativos. Então, a criatividade ela pode vir no ambiente, na decoração, na forma de lidar com o outro, na forma de se comunicar, né? E na hora de resolver os problemas. Não adianta eu ser só criativo, ficar fazendo dinâmica de post-it, mas no meu dia a dia eu sou ali, ó, faca na caveira, aquela dificuldade de lidar com o outro, de ouvir, de prestar atenção, né? Então, a criatividade, ela é fundamental. E o Daniel Goleman mesmo fala isso. Se você da inteligência emocional não se permite deixar a criatividade fluir, dificilmente você está em flow, né? Em estado de inteligência emocional. Falei 3, né? 4, essa colaboração vinculada aí com a participação. Eu preciso ser mais participativa para poder colaborar. E como é que eu posso treinar isso? Sair do Uber, eu vou dar uma nota para ele. Não vou deixar para depois, não. Deixa eu continuar fazendo isso daqui. Pá, vou lá e registro. Acabei de sair de um lugar, o Google foi lá e mandou para mim. Você esteve na padaria tal, o que você achou? Pediu no iFood? Começar a ter coragem de se posicionar. Posicionamento. Porque ali eu falo assim, o que eu achei dessa comida? Nossa, se eu tiver que elogiar, eu elogio. Eu achei que atrasou, que estava muito...
né, bonita, o que eu achei? Então, começa a experimentar, se posicionar, participar, porque aí você colabora e você se torna uma pessoa mais interessante, você traz conteúdo, né? E o último, eu traria isso que você falou da curiosidade, que está tudo muito ligado, se você for ver, né? A curiosidade, se você se permite, né, trabalhar a sua curiosidade, você se torna até autodidata. Verdade. Eu sou autodidata em um monte de coisa comigo mesmo ali, ó. Porque você precisa fazer um monte de coisa, né, no seu dia a dia. Então, você pode ir ali. E ainda mais com o advento da internet, né, com tanta coisa. Eu adoro essa habilidade. Quem é curioso aprende, descobre. Aprende, descobre, estuda, se vira sozinho. Se vira. Fica independente, fica autônomo. É libertador porque, a partir do momento que eu tenho curiosidade, eu passo a acreditar mais em mim. Qualquer coisa, eu me viro. Não, me dá aqui. Eu com... Né, começa a ter autoconfiança. Então, eu acredito que essas 5 aqui são habilidades que dá para você se virar bem na sua vida pessoal, né, nos seus relacionamentos pessoais, amorosos, enfim. E também no profissional. Legal, Gislene. Nossa, muito bom. Gente, ó, vou falar para vocês. Esses temas, assim, ligados às habilidades são muito importantes. A Gislene deu várias dicas no nosso podcast hoje. Eu falei pra vocês que a gente ia contar muita coisa hoje. Verdade. Olha quanta coisa que ela contou, né? Com essa simpatia dela. Porque a mulher é vivida. E olha, gente, queria dar, assim, uma dica. Vocês viram, né? Que ela mesma passou por uma transformação. Ela falou logo no início. E é por isso que a gente fala que tanto ela quanto eu acho que a gente pensa igual. Nunca é tarde para você se transformar. Verdade. Né, Gislene? Nunca é tarde. E para nós que estamos no 35 mais, nunca é tarde também, né? A gente tem que definir as prioridades, como ela comentou. Então, peguem essas dicas que ela deu para vocês. Vou pedir para ela fazer uma dica aqui, ó. Faça a dica aqui, Gislene, aqui. Fala com eles aí. Inclusive, semana que vem eu vou ficar 45 mais. Aí, ó. Vou fazer no dia 24 de fevereiro, 45 anos. E quero falar para você que o meu Instagram é Gislene Ataide. Sem H, sem Y, normal, tá? Também estou presente no YouTube, no TikTok. TikTok é uma rede, assim, como você falou, né? Eu adoro. Lá é um outro posicionamento, tá? No TikTok. Mas estou nessa interação. Acredito muito no poder das redes sociais para promover a nossa marca pessoal, o nosso negócio, né? O empreendedorismo. Como que é importante a gente aprender a se comunicar, a se posicionar. E é isso. Quero agradecer a oportunidade. Obrigada, Cat. Eu que agradeço de você ter aceitado. Eu acho que é uma oportunidade para a gente aprender, trocar, né? Trocar sempre é muito bom. É uma outra adaptabilidade que você tem que ter. Sim. Seja permissível de troca, né? Porque trocar conhecimento é muito bom. E eu tô sempre aprendendo aqui com vocês, é muito bom. Gente, na próxima semana a gente volta com mais podcast Tássio Conta. Não deixem de curtir, se inscrever nas nossas redes sociais, faça sua avaliação, mande sua perguntinha. Eu sei que eu tô devendo para vocês a gravação com as perguntas, não esqueci, já tá tudo enumerado. Carinha tá me cobrando direto. É para participar mesmo, né? Não, é para participar. Não, né? Eles fazem perguntas, eu tenho que responder essas perguntas. Vou responder para vocês, tá? Muito obrigada, até a próxima semana.